Uma maldição hereditária nada mais é que um padrão que se repete dentro de uma família e vai passando de geração em geração. Que tipo de padrão? Padrão de comportamento, padrão emocional, um padrão espiritual até. São vícios, adultérios, violência doméstica, relacionamentos abusivos, rejeição, mortes trágicas. São marcas profundas que passam de pai para filho como se fossem a coisa mais normal do mundo, mas não são. E muitas vezes as pessoas não identificam que aquele padrão está acontecendo. Mas antes de continuar, eu preciso te pedir para já deixar o like e se inscrever no canal. E continuar nesse vídeo, porque esse vídeo pode ser o ponto de virada da sua vida e também da sua família. A maldição hereditária não é um bicho-papão espiritual. Ela é uma sequência de consequências, né, que se repetem de geração em geração por causa de pecados não confessados, traumas não curados e que simplesmente vão passando de pai para filho, como se fosse realmente natural. E por que é visto como um padrão natural? Porque ou não tiveram coragem de interromper esse ciclo, ou simplesmente não tomaram consciência de que aquilo ali era um ciclo e que aquilo ali vinha se repetindo há muitos e muitos antepassados, digamos assim, na família. Eu posso dar como exemplo a minha família. A família do meu pai, até onde eu tenho conhecimento, a minha avó, mãe do meu pai, ela era fumante. O meu avô, pai do meu pai, ele era alcoólatra. O meu avô faleceu, assim, até onde eu sei da história, como bebeu muito, caiu na rua, bateu com a cabeça, faleceu. A minha avó era fumante a vida inteira e faleceu de câncer. Um dos filhos dele, né, um dos meus tios, era alcoólatra também e faleceu porque resolveu subir numa árvore para dormir, enquanto estava bêbado, né, e caiu da árvore e faleceu. O meu pai era fumante também, fumava desde os 13 anos e também faleceu de câncer. Então, assim, existe um padrão. Se eu observar a família da minha mãe, a parte da minha avó materna, não existem, assim, essas espécies de vício, né? Mas talvez a forma errada de se alimentar, porque grande parte tem diabetes. Então, assim, é gerado através do quê? Do consumo excessivo de açúcar. Então, lá na família da minha avó, todo mundo era muito chegado a fazer doces, a consumir doces, né? Doces caseiros, compotas e tudo mais. Talvez outros fatores acabem gerando esse tipo de doença, mas não é o X da questão. O X da questão é que existe um padrão e que vem se repetindo de geração em geração. Já a parte do meu avô era chegada em vícios de jogos, bebida também. Então, do meu bisavô, gostava de jogar, né? Tinha vício de jogo. O meu avô, durante grande parte da vida dele, principalmente na juventude, ele também tinha vício de jogo. Quando os meus pais estavam noivos e a minha avó descobriu que o meu pai era viciado em jogo, ela chegou para minha mãe e ela alertou: minha filha, esse rapaz tem vício de jogo. Você não vai mudar ele. Você sabe o que acontece. Aí minha mãe fez o quê? Não, deixa comigo. E assim, isso acarretou muitos prejuízos financeiros. Toda a vida de vícios, né? Meu pai nunca bebeu, mas meu pai fumou a vida inteira. Faleceu de câncer. E talvez o que mais tenha prejudicado a família foi o vício em jogos. Quem tem vício em jogo tem uma espécie de inconsequência financeira. Colocou um dinheiro no bolso, acha que tem que gastar porque vai conseguir multiplicar aquele valor. A adrenalina, e o meu pai vivia muito assim, sabe? Mas a gente, como a gente sempre passou muito sufoco por conta disso, tanto eu quanto meu irmão, a gente aprendeu desde cedo que existem coisas que a gente não pode mexer. Então nem eu nem meu irmão, nós não fumamos, nem eu nem meu irmão bebemos, nós não consumimos álcool. Meu irmão até bebe uma cervejinha de vez em quando e tal, mas é esporádico, ele não tem o vício, né, de consumir álcool com frequência para precisar relaxar, nem nada disso, e eu mesmo eu não bebo. Então a gente sabe que existe um padrão na nossa família e que a gente precisava interromper esse padrão. Porque você já parou para pensar que os vícios, eles se repetem? Os relacionamentos abusivos, eles também se repetem? Você já reparou que as mulheres daquela família lá, todas elas sofrem de violência doméstica? Os homens daquela outra família lá, quando as coisas apertam, eles simplesmente somem. Eles não estão acostumados a assumir responsabilidades.
Vocês já repararam que na sua família a traição virou algo comum? Que a escassez e a pobreza sempre fizeram parte da sua família? De lá dos seus avós que passaram muitos perrengues por conta da quantidade enorme de filhos e de repente ou migraram para a cidade, né, saíram do interior, vieram para a cidade e passaram bastante necessidade, e depois na família dos seus tios, na sua família, e hoje também você passa muito perrengue também para pagar conta e para conseguir fazer com que sobre alguma coisa. É um padrão, gente, é um padrão que se repete, mas nada mais que não só espiritual, é um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento que talvez não tenha sido ensinado a ser quebrado. Porque quando o pecado entra numa família e ele encontra espaço, ele se aloja, ele se multiplica, ele se reproduz. A Bíblia nos mostra isso claramente em Êxodo 25, quando Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso significa que Deus é mau? Não, gente. Deus não é mau, mas nós temos o livre-arbítrio. E talvez aquela história de, meu pai não fez, eu tô pagando o que meu pai fez, eu tô pagando o que minha mãe fez. Não, mas você está repetindo o padrão. Você está repetindo o padrão emocional, espiritual e principalmente de comportamento. Então isso vai gerar consequências parecidas ou até piores em você. Talvez hoje você não esteja lutando só contra o mundo lá fora, não só contra as tentações da carne, não só contra o vício, mas talvez contra palavras malditas proferidas dentro da sua própria casa. Não por estranhos, né? Porque não tem estranhos dentro da sua casa, mas ditas pelo seu pai, pela sua mãe. Não porque eles são ruins, ou talvez sejam, mas porque eles acostumaram também a ouvir isso dos pais deles, dos avós ou de quem tenha criado eles. E para eles isso acaba sendo normal, de repente falar para você: ninguém vai te amar desse jeito aí que você é um fracasso, você não presta igualzinho ao seu pai. Não é que isso gere legalidade no mundo espiritual, mas isso afeta a tua mente. Faz com que a tua mente fique bagunçada igualzinho à mente dos seus pais, igualzinho à mente de quem está falando esse tipo de coisa para você. E faz com que você repita comportamentos. Talvez, se você não tomar consciência de que isso está se repetindo na sua família, talvez você repita as mesmas coisas com seus filhos, com seus sobrinhos. Os pecados têm que ser confessados, os traumas têm que ser trabalhados e curados. Se isso não for tratado, se isso não for curado, vira mais uma ferramenta de destruição na vida do seu próximo. E é nesse ponto que a gente precisa fazer uma escolha. Ou a gente deixa seguir o baile e continua arrastando essa corrente aí, passa pra frente, ou a gente para, levanta com coragem e fala: isso termina aqui. Comigo, não mais. E deixa só eu fazer um parêntese aqui. Se esse vídeo está abrindo seus olhos, compartilha no seu grupo da família, porque eu tenho certeza que tem gente que vai conseguir reconhecer esses padrões. E a libertação, ela não acontece só no modo pessoal, sabe? Ela pode também acontecer no modo coletivo. Imagina quando uma geração inteira toma consciência dos padrões que a família vem tendo ao longo dos anos e que talvez isso possa estar prejudicando toda uma geração. Imagina se isso for quebrado no modo coletivo, gente. Compartilhem esse vídeo. Não adianta a gente ir na igreja, orar, cantar, louvar, se a gente sai de lá e continua repetindo tudo do mesmo jeito. E continua levando a nossa vida toda do mesmo jeito. A cura, ela tem que acontecer de dentro para fora. Ela precisa curar a tua alma. Uma mudança completa. E você não ter mais a vontade de continuar levando a vida que você estava levando. Porque se você continua tratando todo mundo do jeito que você sempre tratou, se sabotando como a sua mãe se sabotava e aceitando migalhas na sua vida, de todos os tipos, achando que você não merece nada, então a maldição, ela ainda está ali, ainda está ativa. Porque ela não vive só no mundo espiritual. Ela vive e se fortalece na forma como você age. E é por isso que você está aqui, porque tem uma voz dentro de você que grita que você não quer mais repetir, que você não quer mais ter a dor que os seus pais tiveram, que você quer deixar bênçãos para os seus filhos, bênção para os seus netos, para os seus bisnetos.
E se você ficou comigo até aqui, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas da sua família, porque essa atitude pode ser a grande virada de uma geração inteira na sua família. E esse canal existe para isso, para falar de dores que ninguém fala, para mostrar que existe cura, para mostrar que existe um Deus que restaura tudo. E a tua geração pode até ter sido marcada pela dor, mas a próxima vai ser marcada pela cura. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.